E aí, galera, beleza? Tranquilo? Som na paz? Suavidade? Professor Dudu aqui. Vamos para mais uma aula de Química. Pessoal, falamos nas aulas anteriores sobre ligação química, beleza? E ligação química, já citamos a ligação iônica, citamos ligação covalente, e a gente tem uma ligação metálica. Se a gente parar para pensar, vai, peraí. Ligação iônica, transferência de elétrons de metal a metal. Beleza, entendi. Ligação covalente, compartilhamento de a metal com a metal. E se eu colocar um metal com metal? Nossa, ligação metálica. Pessoal, a ligação metálica é bem tranquila, porque não tem muito aquelas regrinhas de ligação, se compartilha quantos elétrons. Ela é um pouco mais suave, ela é um pouco mais geral. A gente precisa entender como é que funciona, mas ela é bem geral, não tem casos muito especiais. Beleza? Foco na lousa aqui, dá uma olhada. Vamos para a ligação metálica. Pessoal, ligação metálica é estabelecido entre os átomos de um único elemento metálico. Né? Então, se eu tiver lá assim, ó, um monte de ferro, eu tenho uma ligação metálica. Esse tipo de ligação ocorre apenas entre os átomos de um único metal e exclusivamente porque um metal não pode estabelecer ligação química com outro metal diferente. Olha aqui para mim. Eu sou uma molequinha de ferro. A ligação metálica é quando eu tenho um monte de ferro juntinho e a gente está agrupado. E aí, galera, beleza? Isso é uma ligação metálica. Ah, mas e se eu colocar o ferro com outro metal? Aí a gente tem uma coisa chamada liga metálica. A gente vai falar bastante sobre isso aí. Tá? Mas ligação metálica é quando eu tenho um único elemento químico. Olha tanto que facilita a nossa vida. Beleza? Foco aqui na lousa, vamos dar uma conversada. Como que funciona essa ligação metálica? Presta atenção nisso aqui, ó. Teoria do mar de elétrons. O que é o mar? Grande quantidade, movimento, onda indo, onda voltando, né? Então o mar está sempre em movimento, vai e volta. Teoria do mar eletrônico. Olha aqui para mim. Se eu sou ferro, chegou um brother meu que também é ferro. Eu sou metal. A gente aprendeu que o metal quer doar elétron. Eu quero doar, e ele quer doar. O que a gente vai fazer? Vai sentar e chorar? Não, vamos fazer o seguinte. Vamos doar os nossos aqui, ó. Cada metal vai começar a doar a quantidade de elétrons. Doar, não, na verdade, liberar, né? Vai liberar. E aí os metais vão ficar juntinhos. Junta aí o brother aqui, junta aí o brother ali, a mina ali, começam a conversar. Junto aqui, os elétrons estão aqui livres, né? Então, olha aqui na lousa. Teoria do mar de elétrons, quando tem os elétrons livres e cada metal fica positivo. Por que o metal fica positivo? Porque ele é um cátion. Ele liberou o elétron. Olha o elétron livre aqui, ó. Parece um espermatozoide, né? Mas não, é um elétron correndo isso aí, viu, pessoal? É só para mostrar movimento. Então, o que os metais vão fazer? Eles vão liberar os elétrons, vão ficar positivo, eles vão ficar felizes. Então, olha para mim. Eu sou um metal, aqui está o elétron. Eu quero doar esse elétron. O que eu faço? Eu libero aqui no meio da galera, fico positivo, fico do jeito que eu queria, alcança a regra do octeto, tá tudo massa. Fica aqui tranquilo. E esse elétron vai ficar em movimento. O elétron fica paradinho? Não. O elétron é custoso. O elétron fica sempre em movimento. Só tem um caso que o elétron não vai se mexer. A gente chama aquele famoso zero Kelvin, né? O zero absoluto. Ali o elétron para mesmo. Mas se eu tiver um pouquinho de temperatura acima do zero Kelvin, do zero absoluto, ele já vai ter um pouquinho de movimento. Então, todo instante aqui, ó, o elétron está em movimento, seja no ar, seja no cabelo, na mão, os elétrons estão sempre em movimento. Beleza? Foco na tela, dá uma olhada aqui. Então, estão as partículas, né, positivas, que eles formam íons, e os elétrons estão sempre lá em movimento. Isso por isso que chama teoria do mar de elétrons, porque tem uma pancada de elétrons em movimento, indo e voltando, aquela bagunça, né? Aquela putaria. Essa aqui é a nossa ligação metálica. Olha aqui para mim. É muito mais simples do que a ligação covalente e a ligação iônica. Na ligação covalente a gente tem que preocupar quantos elétrons, quantas ligações, compartilha de um lado, olha para o outro. Na ligação iônica, vem a carga, troca a carga e não sei o que. Aqui não. Aqui é tudo junto, aí libera os elétrons para bagunça e o pau vai torando. Beleza? Foco na lousa, vamos conversar mais sobre ligação metálica. Bem, falei para vocês que na ligação metálica, só para a gente relembrar, é quando eu tenho aqui, ó, entre átomos de um único elemento metálico. Por exemplo, eu tenho uma barra de ferro, ou tenho um sódio, né? Só que o que acontece, por exemplo, se eu juntar ouro mais prata? Deixa de ser uma ligação metálica? Bem, são elementos diferentes. Aí vai acontecer o que? As ligas metálicas. Pessoal, olha aqui. Liga metálica é a junção de metais diferentes. Cada metal tem a sua propriedade.
O ouro tem sua propriedade, a prata tem sua propriedade, cobre, assim sucessivamente. As ligas metálicas são quando eu junto elementos metálicos diferentes para chegar em propriedades diferentes. Por meio de que, às vezes, para uma aplicabilidade, né, uma melhor funcionalidade no nosso dia a dia. Então, liga metálica são elementos metálicos diferentes que a gente coloca ali para estar dando uma resistência ou aplicabilidade melhor no nosso dia a dia. Por exemplo, construção. O que é mais forte ali, o ferro ou o aço? Primeira coisa, já viu o elemento químico aço? Já olhou na tabela periódica, tem lá o elemento químico aço? Não existe. O elemento químico aço, a substância aço, é devido a uma junção de ferro e carbono. O aço, ele é inoxidável, né? Ou seja, não sofre tanta oxidação. Oxidação é perigoso. Imagina um ferro, um prédio construído de ferro, começa a oxidar, enferrujar, corroer, o prédio cai. Então o aço, ele não é oxidável, é mais difícil de oxidar do que o ferro, é mais resistente, né? Então eu mudei uma propriedade do ferro, que é bastante importante no nosso dia a dia, para uma junção de elementos diferentes, formando um aço que tem uma aplicabilidade maior, por exemplo, na construção civil. Obviamente, o nosso corpo utiliza ferro, né? O nosso sangue é vermelho, por quê? Porque eu tenho um óxido de ferro. Então, quando a pessoa toca anemia, déficit de ferro. Eu não vou lá e comer aço, porque o aço para mim não vai fazer diferença. Então, depende muito da aplicabilidade. Então, a liga metálica é quando eu misturo dois ou mais elementos químicos, formando assim uma substância com propriedade um pouco diferente, né? Que seja melhor para a gente. Foco na lousa aqui, vamos conversar sobre algumas. A primeira, ouro 18 quilates. A gente já viu muito falar assim, nossa, ouro, blá, blá, blá. Primeira coisa, pessoal, o ouro tem uma propriedade interessantíssima. Olha aqui para mim. Alguém já viu, né, deve ter visto algum filme de Velho Oeste, um filme antigo, onde o pessoal mordia moeda de ouro para ver se era verdadeira. Por que o pessoal fazia isso? Bem, o ouro ele tem uma propriedade que chama maleável. Sabe a massinha? A gente brinca, ela é maleável. Obviamente, o ouro não é tão maleável como a massinha, né? A gente precisa aplicar uma força mecânica, morder, para ter um resultado. Pensando nisso, imagina ter uma aliança, né, de ouro 100%. Se eu tenho uma aliança de ouro 100%, vou jogar um truco rochado no domingo de tarde, o cara pediu o truco, tô no pé, 6 zap na mão, você vai bater na mesa. Se você bate na mesa, você vai começar a amassar essa aliança, vai chegar no ponto que ela vai estragar o extremo. Isso é interessante para mim? Não, paguei caro numa aliança. Então o que eu vou fazer? Eu vou misturar esse ouro, que estava 100%, com algum outro metal, para mudar essa propriedade de ser maleável. Agora, eu tenho o que? Meu ouro 18 quilates. Minha aliança 18 quilates, graças a Deus não tem, não sou casado, mas minha aliança 18 quilates, eu posso bater na mesa ali que não vou estragar, né? Não vou perder meu ouro. Então eu tive o quê? Uma liga metálica alterando. Foco na lousa para a gente ver como é que funciona. Esse ouro 18 quilates, eu tenho o quê? 75% ouro, 13% prata e 12% cobre. Eu juntei elementos químicos diferentes para o quê? Dar mais resistência ao meu ouro. Se eu não tivesse isso, pensa o tanto de cordão, tanto de coisa que iria estragar aí, tanto de ouro que o pessoal ia perder. Tá? Então, por meio de uma liga metálica, eu tive uma alteração da minha propriedade do ouro. Bronze. Não existe ali o elemento químico bronze na tabela periódica. Ah, professor, é o BR. BR de quê? De bromo? Não. De Brasil? Também não. O bronze é uma liga metálica com cobre, 67% de cobre e 33% de estanho. Tá? Então, diferente. Latão, aquelas medalhas de interclasse do colégio, cansada, bicho, horrível. Latão é o quê? É quando eu misturo cobre e zinco, né? Amálgama, prata, estanho, cobre e mercúrio. Liga wood, bismuto, metal fusível, solda, sabe? Magnário, que é peça de carro, 90% alumínio e 10% magnésio. Então, olha aqui. A liga metálica eu preciso juntar componentes, substâncias diferentes para estar alterando, igual a solda. A solda que a gente utiliza no nosso dia a dia é uma liga metálica. Graças a essa liga metálica aí, que a gente tem que reparo de muitas coisas, né, ou construção de muita coisa aí na nossa vida. Então, a gente foi melhorando o nosso dia, a nossa qualidade de vida devido a essas ligas metálicas. Porque eu estou juntando substâncias com propriedades diferentes para chegar a uma outra substância com uma propriedade que tem uma maior aplicabilidade para mim no sistema. Tá bom?
Então, liga metálica, 2 ou mais elementos químicos. Sempre lembra do ouro. Então, toda vez que você vê uma aliança de ouro, a pessoa falar que é 100% ouro, você já pede truco, porque está mentindo. Não é 100% truco. Não é 100% ouro. Não é 100% ouro. Ali eu tenho uma liga metálica. Obviamente que eu tenho alianças mais caras do que as outras. Por quê? Algumas alianças têm uma maior porcentagem de ouro, como o ouro 20 quilates, 22 quilates, né? Ou tenho uma aliança com menos porcentagem de ouro. Então, quanto mais ouro eu tenho, obviamente é mais caro. Pode ser mais bonito e tudo mais. Tá certo? Então, foco na lousa. Vamos dar uma analisada aqui das propriedades dos compostos metálicos. Pessoal, isso é muito importante. Vamos lá. Vamos falar sobre eletricidade. Condutor de eletricidade. Bem, os metais, obviamente, são excelentes condutores de eletricidade. Olha aqui para mim. O carregador, ele não tem fio de cobre, gente, fio de cobre. Cobre é para quê? Eletricidade. Então, cobre não é um metal, não é um composto metálico, então tem uma boa transferência de eletricidade. Imagina um raio caindo, você segurando uma barra de ferro. Meninas, isso vai dar ruim. Então, os metais são bons condutores de eletricidade. Foco aqui na lousa, que eu vou explicar para vocês. Ó, propriedades existem dos metais, porque aqui, ó, elétrons livres. De novo, pessoal, elétron mexendo, elétron andando, carrega, entre aspas, a eletricidade. Vou voltar lá no comecinho para vocês verem. Olha os elétrons livres. A eletricidade vem aqui, ó, eu tenho a possibilidade, eu tenho cargas. Se eu tenho cargas, eu tenho bom condutor de eletricidade. Viu? Então, devido aos elétrons livres, permitem a passagem de eletricidade de um metal para o outro, né? Pro metal. Quando os elétrons são colocados em uma voltagem muito alta, eles dirigem ao cátion. Esse movimento é conhecido como corrente elétrica. Então por que a borracha, pequenininho, né? Por que a borracha é um bom isolante térmico? Porque a borracha é um composto covalente. Composto covalente não conduz eletricidade. Então, por isso, né? Então, a gente começa a ver as coisas do nosso dia a dia. Eu vou mexer com um carregador, a gente tem um pino de quê? Um pino de um metal. O cabo do cobre passa eletricidade ali. Ou se você jogou açúcar na tomada e teve eletricidade? Não tem. Beleza? Então, de acordo com esses elétrons livres, eu tenho a passagem rápida de elétrons. Então, sempre pensa na sua cabeça. Elétrons em transferência, elétrons em movimento, passando elétrons de um lado para o outro, elétrons se mexendo, eletricidade. Beleza? Vamos conversar agora sobre condução de calor. De novo, ó, devido à movimentação de elétrons, é um rápido fluxo de calor. Olha aqui para mim. Pega uma barra de ferro, uma cadeira que está do seu lado aí, alguma coisa de ferro, de metal. O que você vai sentir? Frio, né? Um pouquinho mais frio do que o normal. Por quê? Vamos supor com uma barra de ferro, né? Você pega na barra de ferro ali. Por que é um pouquinho mais frio do que o normal? Porque ela conduz bastante eletricidade. Então ela está roubando o calor da sua mão. Isso dá uma sensação de resfriamento para vocês. Quando eu falo lá em termoquímica sobre os processos endo e exotérmicos, vai ficar bastante claro isso para vocês. Mas, ó, um composto metálico, esse composto metálico, ele rouba calor facilmente da superfície, né? E por ser um composto metálico, eu tenho elétrons livres, eu tenho um fluxo muito rápido de calor. Vou fazer uma comida, eu vou pegar uma barra, uma panela de ferro, né? Uma panela de alumínio. Por quê? Eu estou fornecendo uma chama, essa chama aqui vai começar a aquecer a panela para aquecer a comida. No entanto, se você tiver uma colher de ferro, uma colher de metal e deixar ela lá dentro com a água fervendo, quando você pegar nela está quente, porque eu tive transferência, eu tive um fluxo de calor muito rápido devido aos elétrons livres. Elétrico é custoso pra caramba, né? Vamos lá, foco na lousa aqui. Vamos falar de densidade elevada. Densidade. Primeira coisa, quando eu falo de densidade, vamos falar da fórmula? Densidade, massa sobre volume. Densidade é uma propriedade que relaciona massa de solução por volume de solução. Aí eu vou falar para vocês o seguinte. Imagina que eu tenho 1 kg de palha, eu tenho 1 kg de chumbo. Bem, 1 kg de palha está muito espaçado, né? Volume muito grande. 1 kg de chumbo, pequenininho. Quando eu analiso a densidade aqui, massa sobre volume, toda vez que eu tenho um volume muito grande, a minha densidade é muito baixa. No entanto, que essa palha aqui, ó, ela boia na água. Ela tem uma densidade menor do que da água. Só que ambos têm 1 kg. A massa é igual. Só que quando eu analiso aqui o meu chumbo, densidade é igual a massa sobre volume. Toda vez que eu tenho
um volume pequeno, eu tenho uma alta densidade. Enquanto que o meu chumbo, ela afunda. Então, essa é a relação. E, de novo, ambos têm 1 kg. Então, o que acontece? O composto metálico, olha aqui para mim, por causa da estrutura, do retículo que ele tem, eles são bem próximos, bem aproximados. Toda vez que você vai aproximando, o volume vai diminuindo. O volume vai diminuindo, 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 a densidade vai aumentando, fica mais denso, né? Quando eu vou pescar, eu uso a chumbada. Para que a chumbada serve? Para ficar boiando na água? Não. Se fosse para boiar, eu usava uma boia. A chumbada é por quê? Levar um anzol lá embaixo. Então, que a linha fica mais esticada, né? Então, a chumbada é para fazer o quê? O anzol descer lá embaixo. Então, a chumbada é feita de quê? Chumbo, do metal, de uma liga metálica. Esse é o intuito, densidade, denso, um volume muito pequeno. Você pega assim, nossa, aqui é muito pesado, pequenininho. Trem pesado, volume pequeno, densidade alta. Ah, eu quero pescar, vou pescar com a boia. Aí você coloca uma boia, o anzol fica mais próximo da beirada da superfície. Beleza? Então, densidade, compostos metálicos são densos. Pega um prego e joga na água. Ele afunda, denso, né? Bem agregado. Beleza? Pensa nisso aí. Foco na lousa, vamos conversar aí mais sobre propriedades. Ponto alto de fusão e ponto alto de ebulição. Deixa eu trocar aqui e colocar no vermelho do Vila Nova. Bem, de novo, vamos pensar, foco aqui em mim, né? Vamos imagina um fio de cobre derretendo. É fácil? Se eu pegar só um isqueiro e ficar aqui, ele vai derreter? Não. Eu preciso fornecer grande quantidade de energia. Ou seja, para passar aquele fio de cobre que é sólido, para líquido, eu preciso fornecer grande quantidade de energia. Logo, eu tenho um ponto de fusão muito alto. Agora você imagina um fio de cobre evaporando, virando gás. É fácil? Não. Se fosse fácil, aí é que as panelas de ferro que a gente tem ia evaporar junto com a comida. Pensa que bagunça que ia ser. Então, eu preciso de quê? De grande quantidade de energia. Foco na lousa, a explicação está aqui. Ó. A força de atração eletrostática entre elétrons livres e os metais, eles mantêm o átomo junto. Para essa ligação ser quebrada, eu preciso de muita energia, fornecer muito calor. Devido a isso que os metais são usados como recipientes de forte aquecimento. Uma panela de comida, né? Não derretem, por exemplo, igual um reator nuclear. Reator nuclear, pessoal, olha aqui para mim. Grande quantidade de energia que o reator nuclear tem. Produz energia gigantesca. O reator nuclear é como se fosse uma bomba nuclear. Vamos só para vocês terem uma pequena noção. E eu preciso de o quê? Um composto metálico, chumbo ali para estar segurando. Imagina aquele prédio inteiro derretendo. Que bagunça que seria. Tá? Então, vamos lá. Os compostos metálicos liberam os elétrons livres, eu tenho aqui uma atração eletrostática muito grande. Estão muito juntos. Se for uma coisa que está muito junto, muito grudada, muito organizadinha, para quebrar isso aqui eu preciso fornecer muita energia. Então faz o seguinte, junta o dedinho assim, pede para alguém puxar seus dedos e separar. Rapidamente tira. Agora junta a mão aqui assim, pede para alguém separar. A pessoa vai ter que fazer força, porque está mais junto. Olha a diferença. Soltinho, logo separa. Agora aqui não. Por isso também que não derrete os componentes, por isso também que conduz a eletricidade bem rapidamente, por causa dos elétrons livres. Então o quê? Uma atração eletrostática muito grande ali dos componentes. Beleza? Foco na lousa. Vamos falar sobre resistência à tração. Isso aqui é bem tranquilo. Você imagina ali um carro estragou. Você vai colocar ele em cima do guincho. Você vai usar o quê? Um fio dental? Não, você usa o quê? Um fio metálico. Ele tem grande resistência a puxar a tração. Né? Todos os fios para pegar grande peso cabo de aço. Por quê? Compostos metálicos são grande resistência à tração. De novo, se está muito junto aqui, eu consigo carregar mais facilmente uma coisa pesada. De acordo com a força de agregação, a força eletrostática dos componentes, ele tá o que? Ele aguenta mais peso, né? Vamos dizer assim. Beleza? Continuando, maleabilidade e ductilidade. Vamos falar aqui da maleabilidade. A maleabilidade a gente sentou quando a gente falou do ouro, né? O ouro, pessoal, é aquele que morde, maleável, molda um pouco mais fácil. É a capacidade aqui, de modelar. Ductilidade. Ductilidade, pessoal, é o quê? É a que torna fios. Né? Ductilidade torna fios. O que é um composto dúctil? Ou que tem alta ductilidade? Nosso fio de cobre. Fio de cobre. O nome já fala, né? Eu vou o quê? Vou carregar meu celular, eu tenho fiozinhos de cobre ali. Eu vou comprar um cabo
né, eu tenho fiozinhos de cobre. Ductibilidade é uma propriedade que faz o que o componente ficar gradúctil, fio. E a maleabilidade moldar. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. A gente falou das 3 ligações químicas intramoleculares, né, entre as moléculas. Foi ela ligação iônica, foi ela ligação covalente e foi ela ligação metálica. Então, a gente entendeu como é que funciona a ligação química, do porquê, o intuito. Conversamos sobre as propriedades de compostos iônicos, metálicos e covalentes para a gente entender um total. Né? E por último, agora a gente vai falar na próxima aula de ligação intermolecular, que já é um pouquinho diferente, mas vai explicar bastante coisa e é bastante importante para a gente entender ali os conceitos da química que virão posteriormente. Beleza? Foi um prazer dar para vocês, estamos juntos, bons estudos e tchau! Obrigado!